você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, às vezes em 10 minutinhos e às vezes em muito mais. Então galera, essa semana eu trago uma das maiores surpresas que eu tive até agora em 2024. É uma leitura que estava no meu radar já faz um certo tempo, posso dizer, mas que eu nunca tinha realmente parado para sentar e ler, até que eu parei para sentar e li. E eu preciso dizer que foi uma experiência sensacional. É uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Com certeza vai estar ali no top 5, tranquilamente. E eu acho que é ideal para você tá querendo sair de uma ressaca literária, tá com o Fisk em dia e que quer ler algo que te empolgue e que seja genuinamente divertido. Bom, hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro da série The Murderbot Diaries, que é o All Systems Red. I could have become a mass murderer after I hacked my governor module, but then I realized I could access the combined feed of entertainment channels carried on the company's satellites. It had been well over 35,000 hours or so since then, with still not much murdering, but probably, I don't know, a little under 35,000 hours of movies, serials, books, plays, and music consumed. As a heartless killing machine, I was a terrible failure. Ele foi escrito pela autora Martha Welsh. Ela é uma autora que já tem um certo nome nos Estados Unidos. Ela publica desde 1993, principalmente ficção científica e fantasia. Ela já trabalhou, colaborou fazendo livros tie-ins de Stargate, de Star Wars, mas esse projeto em si é um projeto que ela começou em 2017, é o ano da publicação dessa novela. E a ideia é que, a princípio, tem essas 4 primeiras novelas. É uma série que tem até agora 6 livros. 4 deles são novelas. Que são aqueles livros mais curtos, que vão ali entre 150 e 200 páginas. Que tem uma pegada mais frenética. Tem um propósito mais curto e grosso, digamos assim. Esse livro ele vai se passar em um futuro relativamente distante, onde basicamente o espaço é dominado por megacorporações. Não são nem governos em si, são essas megacorporações, uma coisa que tem no presente na literatura cyberpunk, por exemplo. E aí, para que as missões planetárias aconteçam, elas precisam serem aprovadas e fornecidas pelas empresas que prestam esses serviços. E aí, quando isso acontece, as equipes exploratórias que contrataram esses serviços são acompanhadas por androides de segurança fornecidos pela empresa. Entretanto, como esse é um universo onde o que importa é o que vai gerar lucro para mim é o que vai me proteger, tipo assim, eles querem ganhar dinheiro. O que acontece com você é responsabilidade sua. O que importa é que eu esteja recebendo. Então, basicamente, segurança não é exatamente uma preocupação primária. Quando o livro começa, em um planeta distante, tem essa equipe de cientistas que está realizando testes na superfície, e esse teste é acompanhado pelo droid fornecido pela empresa, que é uma unidade de segurança, que o que a equipe de cientistas não sabe, e nem a empresa, é que ele hackeou o próprio módulo de controle, se tornou autoconsciente e se refere a si mesmo como Murderbot, que na tradução livre seria robô assassino. E ele despreza os humanos, ele não gosta de interagir com humanos, ele não tem interesse em interagir com humanos, ele prefere ficar no canto dele, lendo, vendo novela, vendo série de TV, ele não quer trabalhar, ele não quer sair do canto onde ele está, ele só quer ficar dentro da armadura, no escuro, de boa. Sinceramente,
Eu. Impossível não se identificar. Lamento, não tem como não se identificar. O problema é que enquanto eles estão lá, eles acabam sendo atacados por uma criatura misteriosa. E esse evento meio que dá uma fagulha de uma certa camaradagem entre o Murderbot e essa equipe de cientistas. Mas depois as coisas começam a escalar de uma forma onde eles percebem que eles podem estar ou não em uma conspiração muito maior que qual um deles poderia prever. E agora, mesmo a contragosto do Murderbot e também dos humanos, eles precisam se unir para poder descobrir a verdade e sobreviver a ela caso seja possível. Cara, esse livro é muito legal. É um dos casos que eu posso dizer que é um livro genuinamente empolgante. Como eu falei, como ele é uma novela, ele tem um ritmo muito diferente do que a gente está acostumado. Se você pega um livro de 300 páginas, 400 páginas, ele não tem tantos os floreios, ele de certa forma não tem tanto espaço para um desenvolvimento macro de personagens, mas aqui a narração é em primeira pessoa, então acaba que o desenvolvimento principal é do narrador, que é o Murderbot, e os outros eles orbitam e o propósito deles é servirem a esse desenvolvimento. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado com o livro é que mesmo com essa duração curta dele, ele tem 160 páginas basicamente, os personagens, os coadjuvantes, eles são muito vívidos. Eles têm personalidades próprias, eles têm desejos próprios, eles têm ambições, eles têm segredos. Então, eles não parecem só aqueles arquétipos que você superficiais que você poderia esperar. Existe um trabalho que a autora faz em retratar essa equipe de uma forma que tu se afeiçoe a ela, mesmo passando pouco tempo. E eu gosto que isso reflete a própria narração do Murderbot, porque ele tenta se convencer conforme ele vai convivendo com essa equipe, conforme eles vão interagindo, desde o momento em que ele precisa intervir para salvar a vida de dos cientistas, e também que ele acalma, que é uma situação de tensão nessa sequência de ação, e eles percebem o jeito como ele trata, que ele tem uma gentileza que ele mesmo não vê em si. Isso é bacana. Isso faz com que tu também se afeiçoe, e mesmo que seja não seja durante uma longa duração, faz com que o laço que surge entre o droid e essa equipe pareça real, ele pareça crível, tu consiga comprar que os dois eles estão aprendendo um com o outro. Só que, vou ser sincero, o grande trunfo desse livro é o Murderbot. Eu acho que ele é um dos personagens mais fascinantes que eu já tive o prazer de encontrar, não só na ficção científica, mas na literatura em geral, ponto. Ele é extremamente sarcástico, ele é extremamente autocrítico, ele não tem saco para lidar com interação social, ele é muito esquisito, ele prefere inclusive ficar sempre na armadura, porque dentro da armadura eles não conseguem ver as expressões faciais dele. E como eles não conseguem ver, ele consegue lidar melhor. Quando ele é obrigado a tirar a armadura e mostrar o rosto, porque ele tem um rosto humano, ele é feito de partes mecânicas, mas também ele é feito de partes humanas que vêm de imagem, etc, etc. Ele não sabe muito bem como reagir, ele não sabe como lidar com afeto, ele não sabe lidar com o próprio temor, porque ele não foi programado para isso, ele foi programado para proteger, necessário matar. E eu gosto que se sente esse conflito, até porque no começo da história eles não têm consciência de que essa unidade de segurança robótica é autoconsciente, eles não têm consciência que a inteligência artificial deixou de ser somente programado e ascendeu para algo além. E é uma perspectiva muito fascinante que a gente não vê tanto hoje em dia nesse cenário de ficção científica, e principalmente com o jeito como a Martha Wells retrata isso. Tipo, eu não lembro de ver algo assim
em nenhuma outra obra, com essa voz que ela traz para o Motherboard. Até o próprio motivo dele se chamar Motherboard, que é um apelido que ele deu para si mesmo, porque ele tem certeza que ele matou alguns clientes dele, mas ele não sabe por quê e ele não sabe quando. Mas ele tem esse trauma carregado na memória dele, e isso deixou ele tão mexido que ele se deu esse nome novo e renegou o próprio passado. E eu gosto como toda a aventura, tipo, o mistério sobre quem está por trás dessa conspiração, quem está tentando atacar esses cientistas, quem está tentando fazer isso, tudo isso se importa para o macro, mas também reflete muito mais o micro. Tipo, o livro ele é muito mais sobre a jornada do Motherboard se entendendo como pessoa, como um indivíduo dentro desse universo ultracapitalista, extremamente predatório com tudo e com todos, com todo tipo de vida, seja ela orgânica ou não. E o jeito como ele faz isso é muito bem humorado. Tipo assim, ele fala que ele sempre tem uma coisa de piadinha. Quando ele fala, ele solta umas ameaças de morte muito num tom muito seco, tipo, como se ele encarasse a pessoa. Sabe, tipo, aquelas cenas do Jim de The Office encarando a câmera? Imagine ele fazendo uma ameaça de morte com essa expressão. É assim que eu via ele, e isso é incrível. Deixa o livro mais gostoso de ler, deixa o próprio personagem mais relacionável, que mesmo ele falando que ele não é uma pessoa, que ele não é um ser humano, que ele odeia os seres humanos, existe mais humanidade nele do que ele mesmo se dá crédito. Isso torna ele mais fascinante, porque não vem de um coitadismo, vem de uma falta de noção que é carismática por si só, sabe? Isso se reflete também nos outros aspectos, como eu falei. Existe um trabalho muito, muito bacana de caracterização do livro, que a autora imprime personalidade. As cenas de ação são muito bem escritas, elas são muito frenéticas, mas você sempre sabe o que está acontecendo, onde está acontecendo, quem está metido onde, e mesmo nos momentos onde fica mais confuso, onde ela aumenta a desorientação para deixar um senso de urgência, eu não me sentia perdido. Eu estava investido, eu estava engajado, eu queria saber como eles iam sair desse buraco, não só falando do planeta, mas a situação que eles perceberam que estavam se envolvendo. Eu estava intrigado pelo mistério, eu queria entender por que estava acontecendo o que estava acontecendo. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu encontro um livro que me desperta essa curiosidade, que me desperta esse senso de aventura, esse senso de você querer saber o que vai acontecer na próxima página, de você que está se importando com os personagens. Tecnicamente deveria ser o mínimo você ter essa conexão, você estabelecer essa empatia, mas é sempre tão bacana quando você encontra um livro que acerta em tudo. E esse livro, ele acerta em tudo. Ele não se estende mais do que ele deveria, ele não se alonga, eu também não acho excessivamente curto. Eu li algumas reviews que reclamavam do final, que achavam o final de certa forma um pouco abrupto, que não ia para o lado que ele estava aparentemente se encaminhando para ir, mas eu sinto que o final é talvez uma das melhores partes do livro, porque não havia como ter um final diferente. Tipo, a escolha que o Motherboard faz, ela importa para o crescimento pessoal dele, para a ideia que ele tem sobre como um indivíduo, como alguém que existe dentro desse mundo. Então não havia uma outra escolha que ele pudesse fazer. E até porque essa não é a despedida dele, sabe? Tipo, existem outros... Tem umas 3 novelas depois desse primeiro livro, e depois mais 2 romances completos. Então, não é um personagem que vai ficar parado no tempo. E mesmo assim, mesmo terminando com esse ganchinho, ainda é uma leitura muito satisfatória. Eu senti que eu realmente pude ver esse pedaço da vida desse droid e entender o que ele passou, e entender o que aquilo significou para ele, o que essas pessoas que ele contou significou para ele, e o que ele está realmente procurando para o futuro. E entender uma máquina
que pensa que é só uma máquina, eu acho um feito. Eu acho que isso já mostra que a Martha Wells realmente criou uma coisa especial nesse livro e que eu, particularmente, estou ansioso para continuar lendo, continuar desbravando, porque isso vai significar mais páginas, mais segundos dentro da cabeça do Murderbot. E eu definitivamente quero passar esse tempo com ele. Eu confesso que a motivação também para que eu leia o livro foi que foi anunciada uma adaptação para uma série de TV, live action, pela Apple TV Plus. Eles devem gravar esse ano e, por isso sendo um pouco como as séries da Apple saem, só deve sair em 2025. Mas caso você queira investir, como eu falei, se você está com seu inglês em dia, você quer investir numa série que vai valer a pena, o investimento do seu dinheiro, da sua cabeça, que vai te prover entretenimento de qualidade, leiam The Murderbot Diaries, leiam All Systems Red. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Bom, galera, esse foi o episódio dessa semana. Eu fiquei muito feliz de estar trazendo algo que, infelizmente, não tem ainda no Brasil, mas eu espero que quando você sair de TV, alguma editora se ligue e traga pra cá. E caso você prefira esperar por isso, lembre-se que eu indiquei pra você Martha Wells, lembre-se que eu indiquei Murderbot Diaries. Realmente vale a pena, realmente é muito legal. Confia. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Não esqueça de seguir o podcast no Instagram, @Pendurado na Estante, e a gente se vê semana que vem.